Olá pessoal, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a cultura da sua organização. Você já pensou em que cultura você está inserido e o que muda isso na sua vida pessoal e profissional? Hoje nós vamos abordar um tema bastante complexo, que é aonde eu trabalho e que características tem nessa organização. Por que eu quero trazer isso para vocês? Porque dependendo da cultura onde eu estou e do tipo de organização, eu posso pensar que tipo de coisas podem ser mais efetivas. Então, por exemplo, se eu trabalho numa organização que é familiar, é muito diferente do que eu trabalhar numa organização que é multinacional. Quais são as principais diferenças? Uma organização familiar tem um dono, tem parentes trabalhando, tem um tipo de relacionamento diário que é muito diferente de uma cultura organizacional vinda de uma multinacional. Por quê? Se eu tenho a presença do dono, geralmente ele é aquela pessoa que decide, que dá as ordens. Então, às vezes, a maneira de eu conduzir as coisas, os processos, tem que ter determinados cuidados. Quando eu falo da multinacional, é totalmente diferente. Eu tenho pessoas que estão como eu, apesar de cargos mais altos ou mais baixos, elas estão em uma situação similar de ser um funcionário. Então, a relação com as empresas é muito diferente. Tem uma história que a gente conta na área de recursos humanos, que é a diferença da galinha e do porco, né? A galinha, ela contribui para a sua refeição botando ovo, mas ela sobrevive, né? O porco contribui para a sua refeição morrendo. Então, assim, o comprometimento da galinha e do porco é totalmente diferente. Então, geralmente, as pessoas que estão trabalhando numa empresa familiar e que são sócios e que têm, vamos dizer, um relacionamento com o acionista, eles estão ali como porco, né? Quer dizer, tudo que eles fizerem tem um sentimento muito forte. Por quê? Porque o comprometimento deles é até o fim, até a morte, né? Exagerando. O executivo, ele tem, na verdade, um comprometimento diferente, porque aquela empresa faz, na verdade, parte de um processo de carreira dele, onde ele pode entrar, sair, permanecer menos ou mais. Então, não quer dizer que um comprometimento seja melhor que o outro, apenas são comprometimentos diferentes. Então, a maneira como você atua numa organização multinacional é diferente nessa organização familiar. Se você gosta ou não, é um outro ponto. Então, o que a gente está estimulando você é a pensar que tipo de culturas você gosta, como você se compromete com as coisas e como você pode melhorar sua participação dentro dessa organização.